Olá, bem-vindo novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os anjos. Quem são eles? Onde vivem os anjos? Os anjos morrem? Qual a relação dos anjos com a humanidade? O meu nome é José Olímpio. Peço a você que, se não é inscrito no canal, se inscreva, que deixe o seu joinha, que ao final do vídeo, gostando, compartilhe. Leve essa mensagem até mais pessoas. A nossa reflexão sobre os anjos é um pedido da nossa comadre Jusceia, lá de Mocambeiro, Matozinhos, Minas Gerais. Ela é devota dos Santos Anjos e pede um pouco de uma reflexão sobre os anjos. Então nós vamos já deixar claro para todos que, para os cristãos católicos, acreditar nos anjos é questão de fé católica. Isso quer dizer que, para o católico, aquilo que a Igreja Católica crê, ele também deve crer. E se a Igreja crê e diz que os anjos existem, nós, católicos, devemos crer. A nossa crença não é uma crença cega, uma crença que não busca o conhecimento, que não busca o entendimento, mas pelo contrário. Se cremos, é porque buscamos o saber, e se sabemos, é porque cremos, tá? Então, quem são os anjos? Os anjos são mensageiros de Deus. Os anjos têm variadas funções junto de Deus. Nós vamos nos adeter nesse vídeo quanto aos anjos que têm relações com a humanidade, que têm um relacionamento com a humanidade descrito na Bíblia. A Bíblia, desde o primeiro livro do Gênesis até o último livro, o Apocalipse, fala sobre os anjos. Nesse vídeo nós vamos ficar no recorte do Novo Testamento, do Segundo Testamento, que é exatamente aonde nós vamos conhecer o anjo Gabriel, que é o anunciador, tanto para Zacarias como para Maria. E os evangelistas narram a presença dos anjos. Precisamos entender que os anjos não são deuses. Eles estão abaixo de Deus e são criaturas. Que os anjos não são homens e nem mulheres. Estão num grau de perfeição acima do homem e da mulher. Os anjos são criaturas criadas por Deus. Aqueles anjos que a gente conhece com aparência humana, com asas, isto é fruto de uma concretização e humanização dos anjos. Mas os anjos são espíritos, portanto não possuem corpo. Os anjos, nos é ensinado também no Catecismo da Igreja Católica, que eles são dotados de inteligência e de vontade própria, que tem uma perfeição maior do que o que é visível. Porém, os anjos não têm a capacidade nem a condição de entrar dentro da nossa consciência. Entrar na nossa consciência, só Deus o faz. Os anjos não têm essa autorização e nem podem fazer isto. Então, o que nós temos no nosso íntimo é do conhecimento de Deus e nosso. Aonde vivem os anjos? Os anjos vivem em todo lugar. Agora mesmo,
você está me ouvindo, o seu anjo da guarda está aí do seu lado. Eu estou falando para você, o meu anjo da guarda está comigo aqui. A canção diz que há anjos voando por todos os lados. Por quê? Porque Deus está presente. Mas existem lugares que existem anjos e que a presença de Deus não se faz tão percebida quando nós a percebemos agora, por exemplo, que é o inferno. O inferno tem muitos anjos, está cheio de anjos. E então nós já vamos começar entendendo que há duas categorias de anjos. Anjos bons e anjos maus. Anjos que estão a serviço de Deus e anjos que trabalham para afastar o ser humano do plano de Deus. Esse lugar, o inferno, é descrito como o lugar aonde os anjos que decaíram, os anjos que por vontade própria se rebelaram contra o plano de Deus. E Deus, então, os prende lá. O Concílio de Latrão, em 1200 e alguma coisa, ele vai trazer para nós exatamente a seguinte afirmação: os anjos maus foram criados por Deus, porém bons na sua natureza, mas pela sua inteligência e pela sua vontade escolheram ser contra os propósitos e os planos de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, eles então foram despostos, foram aprisionados, aguardando o tribunal final, que está descrito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, os versículos 4, está escrito que os anjos maus estão aprisionados, aguardando o juízo final. Então, o nosso anjo da guarda é um anjo bom, que está a serviço de Deus, mas para nos ajudar, nos auxiliar nessa travessia, neste vale de lágrimas. Nós não estamos sozinhos. Deus nos concede um anjo que nos guarda e que nos ajuda a percorrer este caminho. Os anjos morrem? Não, os anjos não morrem. Os anjos, eles estão a serviço de Deus e estarão para toda a glória. E foram criados até mesmo antes dos homens, antes do mundo. Deus já havia criado os anjos. Os anjos maus, como eu já disse, eles sim serão destruídos. Eles terão o dia do julgamento final, aonde haverá então a destruição dos anjos do mal, tá? Qual a relação dos anjos com os seres humanos? A relação dos anjos com os seres humanos é exatamente contribuir para que os seres humanos possam também serem servos de Deus, possam também servir ao reino de Deus, possam compreender esse caminho que deve ser percorrido neste vale de lágrimas, o caminho da salvação, o plano da salvação que Deus tem para cada homem, para cada mulher. Então, eles são colaboradores na obra divina. E nós temos anjos com várias atribuições, tá? Nós temos os anjos que são os mensageiros, os anjos que são guardiões, os anjos que são o nosso anjo da guarda, os anjos que estão a serviço do louvor e da glória de Deus,
os anjos do combate espiritual que estão para nos ajudar nas lutas de combate espirituais. A imensidão dos anjos estão para o ser humano, mas lembrando que eles estão a serviço de Deus e não a serviço do homem ou da mulher. Os anjos possuem inteligência, vontade, e a Bíblia nos relata o nome de 3 anjos bons. E também menciona o nome de anjos decaídos, de anjos maus, como Satanás, pai da mentira, demônio, diabo. Então, isso são anjos maus que possuem esses nomes dados pela Bíblia. No Segundo Testamento encontramos esses nomes. Já os anjos bons, nós temos apenas 3 nomes. São eles: Miguel. Miguel é o padroeiro na primeira aliança da sinagoga. Agora, na segunda aliança, é padroeiro da Igreja Universal. Isso quer dizer que ele luta junto com a Igreja as batalhas espirituais. E o nome Miguel significa exatamente quem como Deus. Depois nós temos o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é o que anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista, é o que anuncia a Maria o nascimento de Jesus, é o que anuncia para José: José, não temas em receber Maria. Gabriel tem a missão de ajudar esses personagens a compreenderem a sua missão e a vivenciá-la conforme a vontade de Deus. E o nome Gabriel significa Deus forte, ou aquele que está na presença de Deus. E o terceiro nome que é apresentado na Bíblia de anjos é Rafael. Rafael significa medicina de Deus, ou então Deus cura. Rafael é o protetor, é o guia dos viajantes. Outros nomes não são mencionados na Bíblia quanto aos anjos. E a Igreja Católica, na sua liturgia, ela celebra a liturgia dos Santos Anjos. Ela celebra a Quaresma de São Miguel. E a devoção aos anjos tem crescido, cada dia mais tem crescido, sobretudo esta prática, esses exercícios da Quaresma de São Miguel. E aí nós temos então um breve esboço da centralidade dos anjos na vida cristã, na vida da Igreja Católica e para nós fiéis. Devemos lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que a literatura sobre os anjos é imensa, ela é grandiosa e sai do bojo bíblico e vai para várias outras dimensões de fé, de diagnóstico, de misticismo, enfim, tá? Mas nós, enquanto católicos, devemos ficar centrados na devoção angelical que nos é transmitida pela Igreja, que está totalmente fundamentada na Bíblia. Por isto, nós ficamos aqui somente com o Novo Testamento, com o Segundo Testamento, anunciando que Pedro, Paulo, nós temos Pedro libertado da prisão pelos anjos, nós temos os anjos que servem a Jesus após a oração no deserto, 40 dias de jejum, e lá nós temos o anjo que tenta Jesus, que é o anjo mau, tentando o afastar da sua missão, tentando o afastar do projeto de salvação
de Deus, e temos nesse mesmo episódio, nesse mesmo evento, os anjos bons, que após Jesus ter vencido os anjos maus, Jesus então é servido pelos anjos bons. Oramos sempre pedindo a Deus que nos conceda a graça de podermos caminharmos lado a lado com os nossos anjos, de maneira especial o nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda é que muitas vezes, sem nós sabermos, invisivelmente, vai à nossa frente, abrindo portas que às vezes nós temos imensa dificuldade até de tocar nessa porta, que são portas da vida. Meu irmão, minha irmã, se você ficou até agora, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Se gostou da reflexão, compartilhe, envie para mais pessoas e deixe no comentário o nome do anjo que você mais se identifica com ele. Um abraço, fique com Deus, fique na paz. Tchau, tchau!